Olá, vamos continuar com o nosso curso de História da Filosofia Antiga. Nós já iniciamos as aulas sobre as escolas helenísticas e agora, nas últimas duas aulas, nos dois últimos trechos, nós fizemos uma espécie de introdução e agora nós vamos começar com o cinismo, com a escola cínica, tá bem? Então, o nosso tema agora é esse aqui, ó, o cinismo, o florescimento do cinismo e a dissolução das escolas socráticas menores. Então, enquanto as escolas socráticas se desenvolveram, obviamente, logo depois de Sócrates, né, de forma paralela, nós tivemos o desenvolvimento do platonismo e do aristotelismo, certo? Então, Sócrates morreu, aí nós tivemos o maior socrático de todos, que foi Platão, tá? E nós tivemos, portanto, uma espécie de... Deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui. Tivemos, assim, portanto, uma espécie de bifurcação, né? Passamos a estudar Platão, tá? E depois Aristóteles, tá? Nessa linha superior, mas não estudamos, quer dizer, estudamos muito brevemente, tá? As escolas socráticas menores, tá bom? Muito bem. Agora, essas escolas socráticas menores, elas também deram origem a outras escolas, como eu já disse na aula passada. Então, o que nós vamos fazer agora é seguir, né? A gente vai voltar um pouco no tempo, nós vamos voltar no tempo e vamos seguir essa outra bifurcação. Então, há um certo paralelismo, né? Algumas dessas escolas aqui, elas têm as suas raízes na mesma época de Platão, tá? Foram se desenvolvendo, as escolas socráticas declinaram, decaíram, tá? E aí nós tivemos o surgimento dessas escolas que, como eu disse, né, elas pegaram um recorte das escolas socráticas, pegaram um recorte dessas filosofias maiores, certo? E se debruçaram ao desenvolvimento de apenas alguns desses aspectos. Isso é uma das características das escolas helenísticas. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ampliar, vou voltar para o meu estado pequenininho. Então, esse aqui é o famoso Diógenes, tá? Esse que está aí dentro de um barril ao lado dos cães. Mas antes de chegar nele, vamos rever isso aqui, ó. Essa tela vocês já viram comigo, tá? São os socráticos menores. Platão é o cisne, né? O socrático maior. Isso aqui a gente vai passar muito rapidinho. Então, tivemos lá esses discípulos aqui, ó. Antístenes, Aristipo, Euclides, Fédon, Platão, Ésquines e Xenofonte. Platão nós já estudamos, ok? Já passamos por Platão. Pois bem, e já falamos muito brevemente, né, mesmo porque, e falamos o que tinha que ser falado sobre os socráticos menores. Mas é na linha do Antístenes, nessa linha aqui, que nós vamos seguir agora. Tá? Seguindo essa linha cronológica, essa linha de desenvolvimento que nós vamos seguir. Então, isso aqui vocês já viram, nós já vimos isso aqui. Ó. Antístenes destacou o aspecto prático, moral de Sócrates, a ideia de bastar-se a si mesmo, força de ânimo, suportar o cansaço, é um opositor de Platão. Então, é essa linha que nós teremos agora. Por quê? Porque nós dissemos lá atrás que Antístenes deu origem ao cinismo, tá? Que de alguma forma vai ser uma espécie de precursor do estoicismo também. Tá? Aqui nós temos a presença da noção de autarquia, e aqui nós temos como principal discípulo de Antístenes Diógenes o cão. Tá? Então, é de Diógenes que nós vamos começar a tratar agora. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, fazendo essa recuperação dessas telas anteriores que nós já apresentamos para vocês antes de Platão. Bom, muito bem. Diógenes, vamos voltar aqui para a nossa escola de Atenas, né? E Diógenes é esse sujeito que está esparramado aqui, ó, bem na frente de Aristóteles, né? Esse sujeito aqui que eu coloquei esse destaque em azul, tá? Ele que está aí todo esparramado, todo largado aí na escadaria. Vejam que ele tem uma posição de destaque, né? Aqui parece que ele tem mais destaque do que Sócrates. Sócrates está aqui, ó, aqui na lateral, né? E ele está aqui, ó, num lugar muito assim central do quadro, né? Enfim,
é esse que é Diógenes, tá? Ok? Largado aí no chão, com seu manto. Pois bem, Diógenes e a radicalização do cinismo. Então, quem é praticamente o fundador dessa escola é Antístenes, tá? Antístenes, e Diógenes de Sinope é o principal expoente, é o seu seguidor mais radical. Depois nós teremos um outro filósofo que nós vamos tratar dele brevemente também, que é discípulo de Diógenes. Então nós temos aqui, ó, século IV a.C., né? Então, Sócrates morre em 399, certo? Então, Antístenes aqui é seguidor de Sócrates, então está vivo no século IV. Aqui, Diógenes é século IV, século III. Crates, século III, 290, 280 aproximadamente. Tá bom? Muito bem. Então, Diógenes levou as ideias de Antístenes até as suas últimas consequências. Nós podemos até. Isso aqui é um anacronismo também. Às vezes eu cometo esses anacronismos, mas é bom fazer esse tipo de comparação para que a gente consiga estabelecer alguns ganchos, né? algumas formas de associação. Então, às vezes, didaticamente, isso pode nos ajudar. Tá? Mas aqui nós temos uma espécie de franciscanismo sem cristianismo, mesmo porque nós ainda estamos há quase 300 anos antes do cristianismo aparecer. Né? Mas vocês vão ver que Diógenes vive uma espécie de vida extremamente ascética, extremamente radical, numa pobreza quase total, né? Numa pobreza quase que absoluta. Tá? Então, é por isso que eu falei aqui, uma espécie de franciscanismo sem cristianismo, né? Uma espécie de ascetismo radical. Tá? Talvez nem seja adequado comparar essa história com o franciscanismo, né? Mesmo porque também lá no Oriente, né, nós temos lá os seguidores de Buda já aproximadamente nessa época, e antes do próprio Buda nós temos várias pessoas que vivem de uma forma ascética, né? Como ermitões, né? Pessoas que vivem uma vida assim completamente na mais absoluta pobreza, né? Vivendo praticando formas de jejum muito radicais, tá? Então, isso é vivido no Oriente, isso já é vivido aqui na Grécia, tá bom? Então, esses aspectos, né, do jejum, do ascetismo, da pobreza, né, são formas de vida que são pré-cristãs e que depois vão ser cristianizadas, depois vão ser assumidas e vão ser vividas a partir da perspectiva do cristianismo, tá bom? Vocês vão ver que eu vou começar a fazer algumas ligações com a próxima etapa, porque, de fato, há algumas semelhanças, né, com a religião cristã, que vai dar, que vai ser um dos pilares fundamentais, vai ser o pilar fundamental, na verdade, né, da filosofia medieval. Tá? Então, aqui tem uma coerência, né? Uma coerência de Diógenes, uma coerência e um rigor assim absolutamente radicais, absolutamente extraordinários, tá? Então é uma espécie de paradigma. Essa vida de asceta portanto, uma forma de vida, né, que é compartilhada em várias culturas. Não é uma invenção, de Diógenes, tá? Porque nós temos essa forma de ascetismo em outros lugares do Oriente, mas na Grécia parece que ele é o primeiro a viver dessa forma assim tão radical, ok? Então aqui também há uma ruptura com a ideia clássica do homem grego, daquele homem grego que vive em função da sua cidade, né? Aquela relação com aquela sua relação de identidade pessoal com a própria cidade. Então, conta-se que ele durante um dia, acendia uma lanterna, né, e saía andando pela rua dizendo: procuro o homem, procuro o homem. Então, é óbvio que nesse procuro o homem com uma lanterna acesa, né, durante o dia, a lanterna aqui que a gente diz é uma lamparina, certamente com algum tipo de cera, algum tipo de combustível aqui bem precário, né? Porque nessa época, vocês sabem, nós não tínhamos energia elétrica, né, pessoal? Então, aqui ele andava com essa lanterna, com essa lamparina, né? Durante o dia, dizendo: procura o homem. E aqui tem essa ironia, né?
justamente de falar, olha, nem durante o dia, nem com a lanterna acesa eu consigo encontrar aquele homem que vive a sua própria essência. Então, aqui ele tem uma outra ideia de cidadão, né? Uma outra ideia de cidadão, não, tem uma outra ideia de homem. Então, aqui, olha só, procura o homem que vive segundo a sua mais autêntica essência, para além de toda exterioridade, para além de todas as formas de convenções, para além da riqueza, né? E que vive conforme a sua natureza. Então, ele vive isso no máximo da sua coerência possível, né? No máximo da sua radicalidade. Então, está aqui, né? Uma outra. Tem muitas pinturas do Diógenes, tá? Na tradição da arte mesmo, né? Da arte da pintura. Então, outra gravura aqui, outra pintura de Diógenes andando, né? Quase nu no meio da rua, no meio da cidade, tá? Com a sua lanterninha acesa. Então, há muitas ilustrações. Foi muito fácil achar essas ilustrações do Diógenes, tá bem? Então, ele afirma que os deuses concederam aos homens fáceis meios de vida, mas esconderam esses meios fáceis de se viver da vista humana. Então, o Diógenes se coloca, né, o objetivo, como missão de sua vida, desvelar, mostrar para as pessoas essa forma fácil e genuína de se viver. Então, essa é a sua missão, né? Pois bem. Então, opa, acho que pulei, mas não. É isso mesmo. Então, ele vai por um lado que nós diríamos que é uma espécie de anticulturalismo, né? Um tema que é muito próprio da filosofia e da filosofia da cultura, né? É aquele tema da natureza e cultura, da tensão entre natureza e cultura. O homem vive nessa dobradiça, né? O homem vive nessa alternância, nessa tensão nesse equilíbrio entre aquilo que é natural e aquilo que é cultural. Ele, né, ele pelo seu lado, vai fazer o quê? Vai tender mais para o lado natural. E vai fazer isso de forma absolutamente radical. Então ele vai falar, olha, as ciências matemáticas, a física, a astronomia, a música, a metafísica, tudo isso são coisas absolutamente inúteis e não trazem vantagem alguma para a vida humana. Então, ele é um crítico feroz, né, da cultura, o crítico mais acirrado da cultura do Ocidente, tá? O crítico da cultura mais acirrado do Ocidente. E nós vamos ter essas formas, esse ideal, né, de vida natural, de vida sem as coisas, isso vai atravessar os tempos. Nós vamos ver que isso vai entrar no cristianismo, isso vai entrar nessa forma mais específica do cristianismo, que é o franciscanismo. Nós vamos ter o famoso Henri Thoreau, que escreveu aquele livro Desobediência Civil, né, que é algo do século XIX, aproximadamente, início do século XX, né, que é um sujeito que também vai viver na floresta, longe de tudo, longe da cultura, sem dinheiro, essa coisa toda, né? Nós temos formas de vida cristã hoje que também preconizam esse tipo de distanciamento da cultura, né? Nós temos outras formas de vida, né? Por exemplo, o chamado minimalismo hoje, que também, de alguma forma, talvez não seja tão radical quanto o cinismo de Diógenes, mas tem aí as suas raízes, ou tem os seus paralelos, tem as suas semelhanças, tá? Mas ele vai muito longe nisso. Diógenes vai muito longe porque ele propõe um viver sem metas, sem necessidade de moradia fixa, sem necessidade de conforto. Então, é por isso que conta-se que um dia ele estava procurando um abrigo, alguém disse que ia indicar uma casinha para ele, mas não indicou, ele encontrou um barril e ficou ali no barril mesmo, se instalou ali no barril, né? Então, ele é um sujeito que está muito perto, assim, se aproximou muito da nossa animalidade, né? É um retorno tão radical que preconiza esse retorno, né, à própria animalidade do ser humano. Então, é isso aqui, ó, Diógenes no barril, né? Isso virou uma caricatura, tá? Precisamos de muito pouco para viver.
né? A maior caricatura, vocês sabem, né? Quem vive no barril, né? O tal do Chaves, né? Eu nunca assisti o Chaves, mas me parece que é isso, né? O menininho que vivia no barril. Então, essa história de morar no barril tem essa sua raiz aqui em Diógenes. Então, a liberdade para Diógenes é exatamente isso: eliminar as necessidades supérfluas. Mas é uma eliminação assim quase que total, né? Uma eliminação quase que absoluta. Conta-se também que, num certo momento, ele viu uma criança, dentre as poucas coisas que ele possuía, ele tinha uma tigela, né? E um dia ele viu uma criança bebendo água, né, com a mão. A criancinha pegou água assim, com a mão, fez a concha com a mão, bebeu a água, ele falou: é uma criança que consegue ser mais simples do que eu. Aí ele teria jogado a tigela fora também, porque ele percebeu que a tigela também era inútil, né? Nem da tigela ele precisaria para tomar água. Então, ele levou isso a esses pontos extremos, tá? Aqui temos um destaque de uma outra figura maior, dele no barril também. Depois eu mostro essa outra figura, tá? Então, algumas situações extremas levaram a palavra cinismo a ter uma conotação negativa. Por quê? Porque ele chegou ao extremo, né, de fazer as suas necessidades em qualquer lugar na cidade. Tem uma cena em que ele é recebido numa casa muito chique, muito suntuosa, né? E aí alguém teria pedido para ele não cuspir no chão, e ele cospe, ele escarra no rosto da pessoa, dizendo que ali era o pior lugar, o lugar mais adequado para se cuspir. Então, tinha uma certa agressividade também nesses posicionamentos do Diógenes, e isso fez com que a palavra cinismo, né, ficasse carregada de uma conotação talvez pejorativa, porque para nós hoje chamar alguém de cínico não é nenhum tipo de elogio, né? Então, ele defende esse desprezo pelos prazeres, né, porque ele entende que os prazeres amolecem o físico e amolecem o espírito, ou seja, enfraquecem o ser humano. Aquele homem que se deixa levar pelos prazeres, ele é um homem fraco, né? Ele fraqueja. Então, com relação ao matrimônio, ele também, de alguma forma, recusa a instituição do matrimônio, né? A instituição do casamento formal, mas ele aceita a convivência amistosa, uma relação concorde entre homem e mulher. Ficou aqui um ezinho a mais aqui, né? Algo assim, não é exatamente, né? Mas hoje nós temos no Brasil, né, nós temos o casamento, né, que é feito por meio de um contrato e tal, e temos a união estável, que é aquela união que os parceiros, né, homem, mulher, mulher, homem, mulher, enfim, vivem juntos depois de 6 meses e já, juridicamente, já se configura essa união, digamos, concorde, né, que o nosso direito reconhece como união estável, tá? Então, aqui ele fica com essa ideia vaga, né? A ideia vaga do homem e da mulher vivendo em comum acordo, mas talvez sem a anuência ou sem a chancela da própria cidade ou do próprio direito que, de alguma forma, regre esse tipo de relação. Então, é um desprezo total. É um desprezo total e talvez seja o sujeito que tenha levado isso ao ponto máximo, né, de coerência e de rigor. Então, ele se diz, né, que ele é um cidadão do mundo. Ele não está mais vinculado à cidade, como estavam os primeiros filósofos, né, Tales de Mileto, Heraclito de Éfeso, todos eles de uma cidade específica. Não, ele não tem vínculo com a cidade. Então, nesse momento em que a cidade é uma instituição fragilizada, tá? Nesse momento em que a cidade não dá status nenhum, não dá relevância nenhuma ao seu cidadão, então essa ideia do cidadão do mundo começa a surgir. Então, se fazer parte da cidade não significa nada para mim, né? Eu entendo que eu sou parte dessa coisa que é muito maior do que a cidade. E aí também ele demonstra um certo desprezo pelo poder. E a cena famosa, né, é essa aqui. Esse
general aqui na frente dele não é nada mais, nada menos do que Alexandre, o Magno. E conta-se que um dia Alexandre teria encontrado Diógenes e dito para ele: pede-me o que quiseres. E Diógenes disse: afasta-se do meu sol. Você está fazendo sombra. Então afasta-te do meu sol. Deixa eu receber o meu sol aqui, tranquilo. Tá? Então temos essas lendas, né, que vão chegando até nós. A gente não sabe em que medida isso foi de fato real ou não. Mas, de qualquer forma, representa muito bem o estado de espírito de Diógenes. Tá? Então, aí a palavra, por que cínico? Né? Porque a palavra sinos, em grego, designa cachorro. Designa cachorro. Tá? E aí, ele também tem essa frase: faço festas aos que me dão alguma coisa, porque ele vivia de pedir, de receber as coisas na rua. Lato contra aqueles que não me dão nada e mordo os acelerados. Então é ele mesmo se comparando, né? Ele afirmando que o seu comportamento é parecido com o comportamento de um cachorro também. Muito bem. Então, por que os cães de rua vivem com pouca coisa? Porque ele mesmo, né, tenha se comparado com eles. Então, essas talvez tenham sido as origens da palavra cínico. Tá? Então, sinofilia, né? Sinofilia, aquele que gosta de cachorros. Simplesmente isso. Tá? Então, o cínico tem essa raiz. Então ele vive com os cães, ele percebe que os cães de rua vivem com pouca coisa, então ele vive com pouca coisa também. Tá? E ele também se comparou aos próprios cães. Tá? E existiu um lugar na cidade em que teriam até mesmo escrito uma espécie de placa em homenagem ao próprio Diógenes, né? Aqui vocês têm essa imagem, tá? Que eu tirei aquele destaque dele morando no barril, né? Ele aqui dentro do barril, a lanterninha dele aqui, ó, tá? Ele sempre com um texto na mão, tá vendo? Sempre não, mas ali na escola de Atenas ele está com esse texto na mão, né? Com um papiro na mão. Aí eu vou ser franco, eu não sei o que está escrito nesse papiro, tá? Não sei o que ele estava escrevendo aqui nesse papiro, tá? Ou se simplesmente se reporta aos escritos dele. Pois bem, em homenagem a Diógenes, né, esculpiram um cachorro, não sei se de mármore ou de bronze, tá? E puseram essa placa embaixo. Até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver. Tá? Então, a ideia é essa, né? A vida basta a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver. Então, esse é Diógenes na sua mais absoluta radicalidade. Tá? Na sequência de Diógenes, nós temos Crates de Tebas, que também foi seu discípulo de Diógenes. Tá? Então, século III a.C. E aqui temos esses recortes dele. Né? A riqueza e a fama são males para o sábio. A pobreza e a obscuridade são os bens para o sábio. Então, aqui nós temos essa ideia de que a pobreza ela é uma forma de enriquecimento espiritual, de que a riqueza é uma forma de empobrecimento espiritual. Né? Vocês vão ver depois várias tradições religiosas, né? Cristãs, budistas, várias tradições que assimilam essa ideia, né, de renúncia à riqueza, né, e de tentar viver a pobreza ao máximo. Né? Então, os religiosos cristãos fazem voto de pobreza. Né? Eu, quando fui jesuíta, né, eu fui jesuíta por quase 10 anos, eu fiz, depois de 2 anos de noviciado, fiz lá os votos de pobreza, castidade, obediência. Né? Então, isso entrou dentro da tradição cristã. Então, disse que
Crates teria vendido tudo que tinha. Vendeu tudo que tinha, né? E o seu dinheiro ficou consignado a um banqueiro. O banqueiro é a forma da gente se reportar, né, a alguém que talvez guardasse dinheiro na época, né? Seu dinheiro ficou consignado a um banqueiro para que fosse dado aos filhos, sob as seguintes condições. Se os meus filhos virassem filósofos, eles não iam precisar do dinheiro. Se eles se tornassem pessoas sábias, eles não iam precisar do dinheiro, e esse dinheiro poderia ser distribuído ao povo. Mas caso não se tornassem filósofos, caso não se tornassem sábios, caso fossem pessoas profanas, vamos dizer deles, os filhos poderiam receber o dinheiro. Tá? Então é essa a ideia. É uma ideia que, para a Grécia Antiga e para aquele mundo do helenismo e para o mundo helenístico, né, pode ser uma ideia nova, originária. Tá? E que a gente tem uma certa familiaridade com essa ideia em função da forma como ela chegou até nós, por meio da tradição religiosa cristã, que intermediou formas de vida parecidas com isso. Então, onde é possível viver bem? Né? Lá está a minha casa, lá está a minha cidade. Tá? Onde é possível viver bem, lá está a minha casa, lá está a minha cidade. Eu não preciso da polis. A polis, tal como os gregos elaboraram, ou pensaram, ou idealizaram, né, não é ela o refúgio do sábio. Então, veja, isso aqui é exatamente o contrário do que nós dissemos quando encerramos Aristóteles. Tá? Todo aquele esforço de Aristóteles para elaborar todo aquele sistema, né, e chegar no momento em que ele dissesse, olha, a vida contemplativa ela se realiza da forma mais plena possível dentro da cidade, dentro da polis grega. Tá? Então é isso. E o interessante é que Crates casou-se com Hipárquia, vivia com Hipárquia. E nós temos aqui a ideia de um casal vivendo nas mesmas condições. Tá? Então, o casal, diz a tradição, que ambos abraçaram o cinismo. Os dois abraçaram o cinismo e isso é uma curiosidade também. Tá? Então, temos aí essa gravura, né? Eu não sei exatamente se isso é uma pintura. Mosaico acho que não é, porque ela está um pouco grosseira, não é muito nítida, tá? Mas tudo indica que é desse casal mesmo, né, de cínicos que viveram juntos, tentaram viver juntos essa forma de vida. Então, o cinismo, aqui eu coloquei cai, né? Tá errado. O cinismo vai se transformando em uma crítica aos costumes. Então, como procedimento teórico, ele é interessante, né? Alguém que uma instância teórica, tá? Ou alguns filósofos que fazem com que nós sejamos capazes de criticar os nossos costumes, ainda que nós não cheguemos a ter um modo de vida absolutamente radical, tal como Diógenes, Crates, Hipárquia, né? É interessante ter essa lanterna acesa, né? Essa luz acesa que possa fazer com que nós sejamos capazes de criticar os nossos costumes, que muitas vezes nem são costumes muito saudáveis, ou que podem ser costumes que diminuem a nossa liberdade, né? Pois bem, então, de alguma forma, o cinismo ele vai enfraquecendo nos 2 últimos séculos da Era Pagã, tá? Ele tem a sua força com Diógenes, com Crates, né? E depois ele vai enfraquecendo. Mas a ideia permanece, né? A ideia permanece, há outros seguidores, há pessoas seguindo, tá? Mas esses aí são os mais relevantes para nós, tá? Então, aqui vamos ver algumas ideias sobre o significado, né, e os limites do cinismo. Tá? Então, de alguma forma, responde a algumas exigências de fundo da época helenística, tá? Justamente por causa do enfraquecimento da polis. Então, olha só, a felicidade não está na cidade, está dentro de você.
Isso é uma conversa que faz parte hoje da autoajuda, né, do discurso de muitos coaches, que na verdade são muitos deles são muito picaretas, né? Mas houve uma espécie de assimilação desse discurso, né? De olha, a felicidade ela é algo interno, né? Ela é algo que está dentro de você, não está na polis, não está nos outros, não está nos costumes. Então, isso faz o quê? Isso faz com que isso faz com que o sujeito passe a valorizar-se a si mesmo. Lembra que nós falamos logo no comecinho dessa aula sobre o cinismo, que nós temos ali a emergência da ideia de indivíduo. Né? Muito obrigado, Maria Cristina Soares. Maria Cristina está seguindo a nossa aula aqui, enquanto a gente grava a nossa aula. Né? Então, tem mais algumas pessoas assistindo, Maria. Né? No chat, talvez, porque eu não tenho horário para gravar as aulas. Né? Tem dia que eu gravo as aulas de dia, tem dia que eu gravo as aulas de noite. Né? E essas aulas são aulas que vão ser depois farão parte, né, do nosso curso de História da Filosofia Antiga, que vai ser disponibilizado para que as instituições de ensino superior com curso de filosofia possam oferecer aos seus alunos, tá? Muito obrigado, Maria Cristina. Então, esse enfraquecimento da polis, ele gera uma espécie de movimento pendular, né? Se, num certo momento, a polis era mais importante, agora o indivíduo começa a emergir, o indivíduo começa a aparecer. Tá? E esses cínicos fazem isso com uma força espiritual muito forte. Né? Então, há aqui também uma espécie de denúncia das grandes ilusões. Sobre esse aspecto, né? A respeito desse aspecto, isso aqui serve para nós hoje. Né? A denúncia das grandes ilusões, a busca do prazer, o hedonismo, o amor à riqueza, o consumismo, a sede de poder, o desejo de fama, né? Aqui faltou um espacinho aqui de fama, brilho e sucesso. Né? Então, nós temos isso hoje no mundo das redes sociais, no mundo dos influencers, né? Isso aqui é extremamente poderoso, extremamente poderoso. Tá? Mas o que não existia nessa época, né, era essa ideia de individualismo. E hoje a ideia de individualismo é uma ideia muito forte e já bastante antiga para nós. Então aqui nós podemos ver que nesse momento Diógenes não tem essa noção do indivíduo tão bem formada, né, ou tão bem compartilhada como nós temos hoje. Tá? E ele está e ele é uma espécie de protagonista desse momento de valorização ou de emergência do indivíduo. Então, isso aqui está repetido, né? Grandes ilusões, busca do prazer, o amor à riqueza, sede do poder, desejo de fama e brilho de sucesso. Então, essa ideia aqui, ó, vai ser reforçada depois pela Estoade Zenão, que é o estoicismo, pelo Jardim de Epicuro, que é o epicurismo, tá? E pelo Abrigo de Pirro, que é o ceticismo, que são as três escolas que nós vamos estudar depois, tá? Nós vamos estudar na sequência do cinismo, tá bem? Então essa ideia, ela vai ser uma ideia extremamente poderosa, E aqui nós teremos, né, na sequência disso, nós teremos a defesa de duas grandes ideias, né? De autarquia e de apatia. Autarquia é aquele ser, né, é aquela condição da pessoa que se basta a si mesmo. Então, o sujeito basta-se a si mesmo ao ponto de não precisar nem de uma tigela para beber água. Eu, coitado de mim, né? Eu não sei cozinhar, eu não sei plantar, eu não sei fazer energia elétrica funcionar, né? Eu não sou quem vive na sociedade como nós vivemos hoje, nós não somos autárquicos, nós não nos bastamos a nós mesmos, né? Eu preciso de uma série de condições para que eu
consiga falar que eu estou vivendo uma vida minimamente agradável. Eu quero que a comida esteja disponível para mim ali no supermercado. Então, eu vou lá no supermercado, pego a comida, eu não sei como planta goiaba, não sei como planta mamão, não sei como planta arroz, né? Não sei fazer fogo, né? Olha como o Rubens é estúpido, não sei nem fazer fogo, né? Eu preciso de uma tecnologia que é ou fósforo, tá? E eu não sei fazer fósforo também, ou um isqueiro, ou um fogão elétrico que a gente já aperta e o negócio já esquenta. Percebem? Então, se acabar a luz aqui, né, eu só vou conseguir acender uma vela, né, uma chama, se eu tiver uma vela que eu comprei pronta e se eu tiver um fósforo que eu também comprei pronto. Eu não sei fazer nem a vela e nem o fogo. Né? Então, olhem só o nível de dependência que nós temos da cidade, né? O nível de dependência que nós temos daquilo que os outros fazem. E muito provavelmente o cara que sabe fazer a vela não sabe fazer um computador e não sabe dar aula de filosofia, certo? Então nós vamos nos especializando e o grau de especialização que nós alcançamos ele é tão agudo, né? Então, um grau tão elevado que nós nos especializamos em pouquíssimas coisas e confiamos que os outros que se especializaram nas outras coisas não vão deixar de fazer as outras coisas. Então, eu confio que o cara que faz fósforo não vai deixar de fazer fósforo, eu confio que o cara que planta meu arroz e meu feijão não vai deixar de fazer arroz e feijão, né? Para que eu consiga levar a minha vida em frente. Então, a ideia de autarquia aqui ela é muito forte, né? Muito forte. Tá bom? Depois, a ideia de apatia. A ideia de apatia aqui não é o cara que está lá assim, morto, né? Filogmático, deprimido, não é isso. A ideia de apatia é a ideia da pessoa que não se deixa levar pelas suas paixões, tá? De patos, de paixões, de emoções fortes. Então, eu não me deixo levar pelas minhas emoções e não deixo que as emoções dos outros também me afetem. Tá bom? Isso depois vai dar origem a essa palavra que vai aparecer um pouco mais para frente, não agora, tá? Que é da ataraxia, que é uma palavra que vai estar ligada com a ideia de indiferença. Então, eu estou meio que indiferente às coisas que acontecem no meu dia a dia. Né? Então, eu não deixo que as outras coisas me afetem. Não deixo que as coisas me afetem. Eu, como indivíduo, né, eu sou autárquico, eu sou senhor de mim mesmo, me viro com muito poucas coisas e é assim que eu consigo ser feliz. Então, é isso. Essa ideia é poderosa e ela fica ao longo da nossa tradição. Tá? Então, comparando o cinismo com as próximas escolas que nós vamos estudar, né, o que nós temos? Né? O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo. O cinismo mostrou menor vitalidade por causa do seu extremismo, do seu anarquismo, tá? Da objetiva pobreza espiritual, tá? E de um certo desequilíbrio de fundo. Então, vejam só, aqui, como escola, e comparando essa escola com as outras escolas que nós vamos ver, se mostrou com menos vitalidade. Mas essas escolas aqui, ó, né, essas escolas, elas vão, de alguma forma, se apropriar das ideias do cinismo. Tá? Vão se apropriar de algumas das ideias do cinismo. E vão fazer... e vão equilibrar essas ideias. Tá? Vão equilibrar essas ideias e isso vai fazer com que essas escolas tenham mais vitalidade, tenham menos rejeição, né? Menos rejeição e mais aceitabilidade, mais adesão de outras pessoas. Vocês vão ver que um dos estoicos mais famosos foi nada mais nada menos do que Marco Aurélio, né? Um dos imperadores de Roma. Tá? Se você viu aquele filme O Gladiador, né, nós temos lá o Marco Aurélio, logo no começo do filme, né, com um senhor com uma cabeleira muito branca, né, é aquele imperador, né, pai de Cômodos, aquele imperador que vai ser considerado um dos maiores expoentes do estoicismo. Né? Então, essas ideias da filosofia helenística, né, conseguiram penetrar, né, em muitas instâncias
da sociedade grega e da sociedade romana, inclusive. Tá? Pois bem, deixa eu apagar isso aqui, senão isso aqui fica depois na minha apresentação. Tá. Então, tem um certo extremismo. Por quê? Porque critica toda a tradição, contesta todas as convenções, sem propor valores alternativos. O que ele propõe como alternativo é essa vida completamente radical. Né? Essa vida de pobreza absolutamente radical e de renúncia a todo e qualquer tipo de conforto. Então, esse extremismo, de alguma forma, faz com que as pessoas tenham uma espécie de repugnância pelas ideias dos cínicos. Tá? Essa ideia de pobreza espiritual aqui não é essa pobreza espiritual do cristianismo. Não. Aqui é num outro sentido. Aqui talvez a melhor expressão seria pobreza cultural. Por quê? Porque ele critica toda a ciência, critica toda a cultura, né, em função daquilo que eu disse, né, defendendo uma espécie quase que de retorno à nossa própria animalidade. Tá bem? Então, e ele não consegue se justificar teoricamente. Tá? Não consegue dar uma justificativa teórica, senão o aspecto emocional da sua própria posição ou da sua própria mensagem. Tá bem? Então não tem uma justificação teórica. E no caso de Platão e Aristóteles, né, o que nós mais temos é a justificação teórica, porque nós temos um construto ali extremamente sofisticado, extremamente aprofundado, que busca as raízes de uma forma de viver no próprio ser, né, numa ontologia, numa gnosiologia. Os cínicos não tem nada disso. Não tem nada disso. Tá? Então, há aqui um certo desequilíbrio justamente por causa disso, por causa da redução do homem a essa sua origem primitiva, né? Esse seu aspecto muito primitivo. E talvez isso cause uma certa repugnância. Né? Então, e aqui o Reale fala que esse desequilíbrio também ele tem um certo paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo, ele exige energias espirituais que vão além da animalidade. Percebe? Então, para você largar tudo que você tem, deixar todos os seus bens, né? Para ir viver num barril, ou viver hoje, nós diríamos, embaixo da ponte, né? Por opção própria. Então, isso exigiria forças espirituais que estão para além de alguém que naturalmente vive a sua animalidade. Tá? Então, há uma certa tensão aqui na forma como Diógenes propõe a sua forma de vida. Tá? E aí alguns dizem assim, né? O cinismo é um caminho breve para a virtude, né? Como breve caminho para a virtude ou como um atalho para a virtude. E olha só, vamos voltar aqui, ó, naquele texto que eu tinha apagado tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Que ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver isso. Né? Então, essa do caminho mais fácil para viver a virtude. Essa é uma ideia que está aqui embutida no cinismo. É um caminho fácil para viver a virtude. Largar tudo e pronto, viver nessa mais absoluta radicalidade, né? Então não é complicado viver de forma virtuosa. Não é simples. Mas aí vem a tradição e fala: olha, não há atalhos para a virtude. Para você ser virtuoso, você tem que se desenvolver, você tem que se esforçar. Não é simples como não é tão simples como nós podemos imaginar. Tá? Fazer tudo isso que Diógenes quer que nós façamos é um tanto quanto difícil. Talvez você consiga fazer isso gradualmente e não depois de uma pura epifania espiritual. Tá bem? Então é isso. Né? O cinismo é visto como um caminho simples e rápido para viver virtuosamente, mas vem a crítica, né? Fala, não há atalhos para a virtude. E depois, lá no século I a.C., olha só, então, 200 anos depois, aqui nós já nem estamos mais na Grécia, nós estamos em Roma, nós temos Cícero criticando o sistema
dos cínicos e criticando, repudiando assim em bloco, tá? Em bloco. E isso é significativo. É significativo. Por quê? Porque o cinismo chegou até lá, né? Então teve força suficiente para chegar até lá e ser objeto da crítica de Cícero. Tá bom? Então, vamos ver o que Cícero disse. Né? O sistema dos cínicos deve ser repudiado em bloco, pois é contrário à pudicícia, é obsceno, né? Sem a qual nada pode ser reto e honesto. Então, Cícero. Eu tenho duas telas aqui, está duplicado. Né? Então, Cícero é um crítico, é um orador famoso, né? Estudou filosofia, ele está ali vivendo no círculo de Júlio César, né, do Senado romano, tá bom? Então, uma das pessoas mais cultas que a tradição latina produziu, certo? Então, é interessante a crítica de Cícero, né? Em primeiro lugar, porque denuncia a vitalidade do cinismo. Chegou até ali. Não obstante, esse seja o momento de declínio do próprio cinismo. Tá? Mas já chegou, parece que já chegou com essas marcas, né? Do extremismo, talvez algo de obsceno, né? Em função desse aspecto do próprio Diógenes, né? Fazer as suas necessidades na rua, escarrar na cara das pessoas. Então, era uma crítica à cultura, mas uma crítica agressiva, né? Uma crítica que talvez pela sua agressividade ou pelo seu tom tenha gerado essa forma de repúdio ou de repugnância. Então, eu encontrei aqui esse vídeo aqui, ó, Diógenes, né, feito em 2022, mas eu não consegui assistir. Não consegui assistir. Então, existe o filme, tá? Diógenes, o filme Diógenes, né, conta essa história de forma ficcional, né, da vida de Diógenes o Cínico, né, um filósofo controverso da Grécia Antiga, tá? Dizendo que ele vivia aqui num barril de madeira e tudo, né? Enfim, que suas ações diziam mais do que as palavras. Aqui tem o nome do diretor do filme, Jacob Richardson, tá? Tem os atores, né? Então, mas eu não consegui assistir, tá? Aqui fala que é comédia também, então fiquei curioso, mas não consegui assistir, tá bom? Muito bem, então, com isso nós encerramos a nossa breve aula sobre o cinismo, ok? E na nossa próxima aula, nós vamos começar tratando do epicurismo, ok? Muito obrigado pela sua atenção, até a nossa próxima aula.